mais uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração e leremos também a Palavra de Deus em duas porções da Palavra de Deus, onde vamos ler. Primeira porção, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Depois, no Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 31. Vamos inclinar nossas cabeças e fazermos a oração do profeta de Deus. Nosso Pai Celestial, nós estamos agora vindo na aproximação, no nome do Senhor Jesus, para oferecer diante de Ti, primeiro, nossa ação de graças pelo que Tu tens feito por nós. E por, acima de todas as coisas, por essa bendita segurança que repousa em nossos corações, de que nós somos salvos. Somos salvos da morte, salvos do inferno, salvos de uma vida de pecados, salvos das coisas do mundo. E fomos chamados para a grande ceia de casamento do Filho de Deus. Como nós Te amamos, Senhor, por isso, mais do que vida para nós, é vida eterna. E nós estamos reunidos nesta programação para dar estas expressões em cânticos, ação de graça e na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para estes, Senhor, possivelmente aqui que não Te conheçam. E é nosso desejo e nossa ambição e intenções que isto hoje seja a causa de muitos que não Te conhecem virem e confessarem seus pecados, e invocarem o nome do Senhor e terem os seus pecados redimidos pela confissão de seus pecados e sendo batizados para lavar os seus pecados. E então, Pai, nós rogamos que Tu enchas a cada um com o Espírito Santo, pois este é o selo da promessa que Deus nos deu. Nós pediríamos que Tu lembres de todos que estão enfermos e aflitos e necessitados hoje, pois verdadeiramente o mundo está em uma condição de necessidade. Tudo porque nós não nos voltamos para Ti, para a defesa nossa e refúgio nosso. Como nós podemos pensar nesta hora dos tempos na Bíblia, quando as pessoas estavam em tribulação e angústia, como que eles chamavam os profetas, e muitos grandes homens naqueles dias pensavam que aqueles profetas eram neuróticos e pessoas nervosas. E o que eles talvez tenham sido, todavia, eles tinham a palavra do Senhor. Deus, hoje, como precisamos morrer, ou, repito, Deus, hoje, como precisamos recorrer à palavra de Deus. Eles nos disseram do fim do tempo e o que seria, e deixa-nos, como verdadeiros cristãos, olhar para seus testemunhos e, Pai, então dar testemunho ao mundo. Conceda isto, Senhor. Cura os enfermos que estão em nosso meio, que estão nos ouvindo nesta hora, pois nós compreendemos, Senhor, que um corpo cansado, fatigado, enfermo, se arrastando por aí, não pode desfrutar as bênçãos de Deus como eles poderiam se estivessem bem. E nós compreendemos, como cristãos,
que nós vivemos tão abaixo de nossos privilégios, que Tu não desejas que nós sejamos assim, cansados e fatigados e desgastados e nos enfraquecendo. Tu desejas que nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Conceda isto para nós, Senhor, enquanto nós esperamos mais adiante pela Tua mensagem. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Então, meus caros ouvintes do programa O Desvelar de Deus, a primeira escritura encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Isto é, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Agora o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Repetindo o versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Se você observar, meu ouvinte amado, no primeiro texto que lemos, Atos capítulo 1, você vai ver que Jesus disse a respeito dos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então ali Jesus disse que faria dos seus discípulos testemunhas. E aqui em São João 3, a partir do versículo 31, você vê que fala sobre testemunho. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceitou o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro.
Meus ouvintes amados, aquele caloroso abraço apertado, um abraço sincero, um abraço honesto, um abraço de um cristão para cristão, deste que vos fala, servo dos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus preciosos ouvintes, ontem quando eu falei sobre as pessoas que foram batizadas, eu citei um nome diferente, mas nós precisamos ratificar. Que foi batizado sábado, após o enlace matrimonial ali na chácara, foi o irmão Jorge de Oliveira Claro e sua esposa, irmã Aparecida. E no domingo foi batizada a irmã Angélica, ali das imediações do sítio do irmão Nelson, sítio Getsemane. Então fica aí ratificados os nomes. Parece-me que foi falado nomes diferentes, mas é Jorge de Oliveira Claro, e irmã Aparecida e irmã Angélica. Muito bem, meus prezados ouvintes. Eu quero falar com vocês sobre a inteligência inteligente de um ser que não teve começo de vidas, que não teve começo de vida, nem fim de vida, não teve pai, nem mãe. É aquele Melquisedeque que apresentou-se a Abraão quando retornava da matança dos reis, naqueles passos de vitória. Então encontrou-se com Melquisedeque, que não tinha pai, nem mãe, nem começo de dias, nem fim de dias. Este, seja ele quem for, ainda vive hoje, diz o profeta de Deus. É claro, se não tem começo de dias, nem fim de vidas, não tem pai nem mãe, só tem que ser o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Não era apenas um sacerdócio, era Deus mesmo. Ele veio e ministrou a ceia para Abraão, dando-lhe pão e vinho. Mas quando foi isso? Quando Abraão vinha voltando nos passos de vitória. Havia vencido os exércitos que estavam aliados e que tinha levado seu sobrinho Ló e sua esposa e suas filhas como escravos. Abraão armara seus 318 servos com facões oxidados. Ele não tinha espadas, ele não tinha lanças, ele improvisou umas ferramentas lá e foi guerrear em nome do Deus de Israel, em nome do Senhor Jeová. Ele foi à peleja e venceu todos aqueles reinos e trouxe de volta os cativos. No regresso, ele encontrou-se com Melquisedeque, que não tinha começo de dias, nem fim de vida, nem pai, nem mãe. Ele é o Eterno. Nós queremos falar sobre testemunhos, testemunhas e testemunho. É algo importante. O testemunho de uma verdadeira testemunha. Testemunho e testemunha. Nós falamos algumas coisas ontem, mas eu quero completar aqui a mesa para vocês. Essa é a razão que eu li as duas escrituras diferentes. Uma de testemunho e a outra de testemunha. Agora, um testemunho. Uma pessoa tem que ter uma experiência antes que elas possam testificar. Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é verdade, e são chamadas para dar testemunho. Então, uma testemunha deve saber do que está falando. Não deve ser alguém que contou certa e certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha, senão ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Agora,
eu penso que, sendo que nós vemos da congregação que a vida é tão frágil, então, que a morte é tão positiva, hein? A vida é tão frágil, a morte é tão positiva, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é correto. Está vendo? Veja, a vida é tão frágil, a morte é tão positiva. Nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é correto. Está vendo? Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isto. Você tem que estar positivamente seguro que isso é correto, porque nós não sabemos que tipo de fim a que nós chegaremos. A única razão que eu sou um pensador calvinista de segurança do crente é porque eu creio que quando um homem ou mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus, na mente correta, é o tempo para aceitar o Senhor Jesus. Agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das pessoas, e tem havido na minha também, claro. Agora, nós vamos observar sobre as testemunhas. Vamos pensar primeiro na vida botânica. Você sabe que a vida botânica são as plantas. Veja, a palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós poderíamos convocar. Uma delas, vamos pensar na árvore. Árvore. A árvore é uma testemunha? Sim, você vai ver. Então veja, no outono, é quando o tempo do outono está chegando, e nós tomamos uma folha que é como uma vida, e nós somos, se nós nascemos de novo, nós somos uma folha na árvore da vida. E esta árvore que nós vemos por aqui nas florestas, a vida finalmente deixa, sai da folha, porque a estação está terminada. Veja bem, a estação está terminada para a folha, e essa vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos bem certos disso, quando nós contemplamos isto das nossas próprias janelas, que tão logo que a vida deixa a folha cairá. E esse é o corpo que nós enterramos. Porém, a vida que estava nessa folha volta de onde ela veio, para baixo, através da árvore, até a raiz. E ali ela permanece na raiz da árvore, até uma outra estação. Pois nesta estação, o sol se movimentou para longe, ou a terra se movimentou para longe do sol, e está seguindo a órbita à medida que dá volta, e ela fica bem longe, a terra fica bem longe do sol, e o tempo do frio está se dirigindo para a terra. O inverno, sendo assim, a raiz retém a vida dessa folha que caíra, até que a terra novamente se movimente de volta, e então não há maneira de esconder essa folha para não voltar novamente para as ramas das árvores. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o sol volta. Ela voltará, porém ela tem que esperar por uma outra estação antes que ela volte. E hoje isso nos dá um grande testemunho, como uma testemunha do Deus da criação. Por quê? Que quando nós estamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e criando famílias, é a estação da vida mortal. Isto é uma vida
ou a estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó de onde ele veio. E o Espírito desce, não, o Espírito sobe para onde ele veio, para Deus, o qual o deu. E ali haverá uma outra estação. Qual é? E essa estação que virá será a estação imortal, que não morre mais. E quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles ressurgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disso. Logo, se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós, porque este velho corpo corruptível, sobre qual Satanás ainda tem poder, cairá no pó da terra. Porém, quando esta estação errada agora, esta estação mortal, a vida que vivemos aqui na terra, casando e gerando famílias, é a estação da vida mortal. Porém, quando esta que nós vivemos é a estação errada agora, esta é a estação mortal. Porém, a estação imortal está vindo quando o imortal vier. Ele fará com que ele trará com ele, repetindo, ele, o Filho de Deus, trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra, e eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. Vamos na sequência. Tudo na terra dá um testemunho. Vai pensando nas plantas, na floresta, nas flores. Tudo na terra dá testemunho. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. O sol, quando nasce, fala do princípio da vida de um bebê. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos refrigérios. Ao entardecer, nós estamos cansados quando o sol se põe. Isso dá testemunho que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. O sol nascendo e se pondo é uma vida e uma morte. Espero que isto te ajude. Espero que você seja abençoado em observar isto. A árvore viveu, as folhas caíram, Deus preservou nas raízes da árvore, onde esta vida se originou, onde ela começou, embaixo nas raízes, surgiu e fez as folhas para a sombra, volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação, falando das folhas que caem das árvores. Vamos pensar na florzinha, aquela florzinha bonita e cheirosa, aromática. A vida na florzinha que cai da semente, retorna para um lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez saia da semente, e a semente se apodrece na terra. Todavia, há uma vida ali dentro, que está escondida para uma ressurreição novamente. Tudo fala, tudo dá testemunho. As folhas que caem das árvores, vai para as raízes, apodrece no pé das árvores e vai para as raízes novamente. E na estação própria, depois que passa o inverno, então aquela vida sobe novamente através da árvore, vai novamente surgir aquela folhinha. A florzinha, quando morre, a sementinha cai, ali tem um germe de vida, que na estação própria
vai nascer e brotar novamente. Tudo fala e tudo dá testemunho. Agora, eu tenho tido o privilégio de viajar muito ao redor do mundo. E eu tenho ouvido diferentes religiões. E eu tenho ouvido diferentes pontos de vista. Eu tenho ouvido aos maometanos, os budistas, os xiitas, jainitas e tantas centenas de diferentes pontos de vista de religião, deuses, deusas e todas aquelas coisas. Porém, não há nenhum deles que tenha uma partícula da verdade neles. Esta religião cristã é a religião correta. O cristianismo é a religião correta, porque fala de morte, enterro e ressurreição. Toda a natureza, os céus, ele próprio, e a terra testifica disso. É a testemunha de Deus para seu povo, cada dia. Os céus é uma testemunha, a terra é uma testemunha, é a testemunha de Deus para seu povo cada dia, que há uma morte, enterro e ressurreição. Cada estação passa sobre essas cabeças, repetindo, ratificando, cada estação passa sobre nossas cabeças. Nós vemos morte, enterro e ressurreição. Logo, nós sabemos que isto é verdade. O cristianismo basicamente é a verdade. Ele dá seu testemunho. E isto serve para mostrar que isto foi feito através de uma grande, suprema inteligência. Isto serve para mostrar que isto foi feito através de uma grande, suprema inteligência. Supremo é o máximo. Veja, então foi feito através de uma grande, suprema inteligência para servir um propósito. Está aqui para um propósito. Deus não tinha que fazer árvores assim. Ele as fez assim. Todavia, elas sejam diferentes uma da outra, as árvores. E assim por diante. Ele fez tudo isso para o seu propósito, para dar testemunho e para dar testemunho, para dar testemunha e para dar testemunho. Ele poderia ter feito árvores como algo que fosse uma outra coisa, como rochas. Ele poderia ter feito árvores de qualquer maneira que ele desejasse. Ele poderia ter feito flores de qualquer maneira que ele desejasse. Porém, ele, Deus, as fez para dar testemunho, pois elas são testemunhas de Deus. Elas são verdadeira testemunha que todas as outras religiões são falsas. A natureza, as árvores, as florzinhas, o sol, são testemunho, são para dar testemunho. Elas são verdadeira testemunha que todas as outras religiões são falsas. E Jesus Cristo é verdadeiro. Morte, enterro e ressurreição dão testemunho que nós não estamos mortos eternamente. Porém, nós vivemos novamente. Mostra uma suprema inteligência. Nós talvez, se o tempo permitisse, nós não desejamos tomar muito tempo, porém nós talvez falemos novamente. Veja, não para moldar a nós mesmos, este é o tabernáculo onde nós temos nossos próprios ensinamentos e nossas doutrinas, e este é o lugar onde eu posso ensinar o que eu penso que é certo. Em o tabernáculo do Senhor. Agora veja, eu desejo notar uma outra inteligência, falando da graça de Deus que nos apareceu. Você notou que a primeira coisa é a raiz, a segunda coisa é o talo, a terceira coisa
é o fruto, raiz, talo, fruto, e isso termina. Isto fala de justificação, a raiz, santificação, o talo. Os frutos falam do batismo do Espírito Santo. Vê? A semente original. Justificação, a raiz. Santificação, o talo. E o fruto, a semente original. A semente que aquela árvore frutífera produz, aquela fruta que a árvore produz, pode observar que a semente é original. Semente original. Semente de laranja produz laranja. Semente de limão produz limões. Semente de maçã produz maçãs. Semente de peira produz peira. Mas você sabe, árvores boas e árvores más. A árvore tem o fruto conforme a sua espécie. E as árvores se reproduzem. Isto fala do homem cristão, fala da mulher cristã e fala também de homens e mulheres não cristãos. Veja, Martinho Lutero, John Wesley e o batismo do Espírito Santo. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Isso dá testemunho para os nossos pontos de vista sobre a Escritura. E eu tenho uma dúzia de coisas escritas bem aqui que eu poderia dizer sobre isso, que de diferentes coisas que prestam testemunho. Ao olhar nas coisas naturais, elas testificam das coisas espirituais. Justificação são as raízes. Testificam, veja bem, justificação são as raízes, santificação é o talo, e o batismo do Espírito Santo, o fruto que surge dos resultados da raiz e do talo. Vê? Essa raiz veio de uma semente. A semente era como o que entrou na terra, está de volta novamente. E hoje nós temos vivido através da era de Lutero, nós vivemos através da era de John Wesley, e agora nós estamos vivendo na era do redimido, do pentecostal. O que é isso? É trazer de volta a mesma igreja, a mesma coisa que foi plantada no dia de Pentecostes. A própria natureza dá testemunho disso, do mesmo modo como ela dá testemunho da morte, enterro e ressurreição. Para o Deus eterno e para os seus testemunhos, se nós pudéssemos somente olhar em volta, vê-se Deus em toda a criação, vê-se Deus em toda a direção. Olhando em volta, você vê Deus em toda a direção. Você olha para a direita, para a esquerda, para o lado norte, sul, leste, oeste, ao seu redor, você vê Deus em toda a direção. Observando-o testificar diariamente, como nós, voluntariamente, ignorantemente tropeçamos nessas coisas em simplicidade? Eis a pergunta. Como nós, voluntariamente, ignorantemente, tropeçamos nessas coisas, essa simplicidade? Ora, cada árvore prega para nós, cada flor prega para nós, cada jardim prega para nós, o mundo todo está pregando para nós. Deus é Deus e nós vemos sua glória. E todavia, nós tão voluntariamente tropeçamos nisso e trocamos estas coisas e volvemos nossos olhos para longe de tais coisas e nossa imaginação para as coisas vãs do mundo, para satisfazer a cobiça que vive através do Espírito que nós temos deixado dominar nossas vidas. A cobiça que vive através do Espírito domina nossas vidas. Como deveríamos nos livrar desse espírito e receber o Espírito de Deus? Toda a natureza, todo lugar testifica, os céus, tantas coisas,
tantas coisas, veja, tantas coisas testificando do poder de Deus. Toda a natureza, todo lugar testifica, os céus, tantas coisas. Veja, observe isto. Porém você pode simplesmente olhar em volta para qualquer coisa que Deus criou, dar testemunho para a sua glória. Qualquer coisa, qualquer estação de Deus, repito, ratificando, qualquer coisa, qualquer criação de Deus, dá testemunho de Deus e de seu propósito. Mostra a grande e suprema inteligência. Meus amados ouvintes, meus preciosos ouvintes, você olha para a árvore, quando chega o inverno, as folhas caem, elas vão ficando amarronzadas, e a vida sai das folhas e elas caem na terra. Mas a terra suga aquela folha, ela apodrece, se torna um adubo e é sugada pelas raízes da árvore, depois volta a ser uma nova folha outra vez. Isto fala da morte, da sepultura e da ressurreição. A florzinha, quando morre, a semente cai na terra. Então, de repente, na estação própria, aquela florzinha, aquela sementinha, ela vai nascer e brotar novamente. Isto fala de morte e ressurreição. Você olha para o sol quando nasce no leste. Ali fala do começo da vida de uma criança. Lá para as 9 horas, vai para a escola, ao meio-dia retornando da escola, depois já começa a ficar um adolescente, depois no entardecer já está um jovem, depois fica velho, ao meio-dia seria a flor da idade, a juventude, mas do meio-dia para frente já começa a envelhecer. O sol nasce de manhã, faz o seu circuito, faz o seu percurso, ele nasce de manhã, ele nasce no leste, fazendo o seu percurso, logo ele se põe no oeste. Ele nasce no leste, faz o seu circuito, faz o seu percurso, ele percorre a terra e ele fica velho, ele se põe de trás das montanhas, é a sua morte. Terminou tudo? Não. No dia seguinte, ele volta a nascer no leste, ele volta a fazer o seu circuito e ele volta a se pôr novamente. É um nascimento, é uma vida e é uma morte e é uma ressurreição. Isto fala do poder de Deus. Você que é um cristão, a Bíblia diz, quem vive, quem crer em mim nunca morrerá, disse Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele. Quem crê em mim nunca morrerá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. E ainda que esteja morto, disse ele, vai viver outra vez, vai ter a ressurreição. As folhas que caem da árvore, vai para a sepultura, vai para as raízes da árvore novamente e volta a ser novas folhas, é morte e ressurreição. A sementinha da flor, quando cai e morre, volta a ser aquela florzinha novamente, morte e ressurreição. O nascimento do sol, o circuito do sol, o sol se pondo de trás da montanha, é um nascimento, é uma vida, é uma morte, e no dia seguinte é uma ressurreição. Quem fez tudo isto? Deus fez tudo isto para um propósito. Deus sabe o que faz. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós pudéssemos somente olhar em volta na natureza, ver-se Deus em toda a criação, ver-se Deus em toda a direção, observando-o testificar diariamente, como nós voluntariamente, ignorantemente, tropeçamos nessas coisas, nessa simplicidade. Ora, cada árvore prega para nós, cada flor prega para nós, cada jardim prega para nós. Então você não está
com desculpa, você está inexcusável diante de Deus. Cada árvore prega para nós, cada flor prega para nós, cada jardim prega para nós, o mundo todo está pregando para nós. Deus é Deus e nós vemos sua glória. Veja, e todavia nós tão voluntariamente tropeçamos nisso e trocamos essas coisas, trocamos as coisas de Deus e voltamos nossos olhos para longe de tais coisas e nossa imaginação para as coisas vãs deste mundo, para satisfazer a cobiça que vive através do Espírito que nós temos deixado dominar nossas vidas. Como deveríamos nos livrar desse Espírito e receber o Espírito de Deus? Toda a natureza, todo lugar testifica, os céus, tantas coisas. Você pode simplesmente olhar em volta para qualquer coisa que Deus criou, dá testemunho para a sua glória. Qualquer coisa, qualquer criação de Deus dá testemunho de Deus e de seu propósito, mostra a grande e suprema inteligência. Este mesmo Deus te deu vida, este mesmo Deus está pregando a mensagem da hora para você. Aceite a palavra de Deus. Veja as árvores pregando para você, os pássaros pregam para você, o pomar prega para você, o jardim prega para você, a criação prega para você, os céus prega para você, as nuvens, as estrelas, o sol, a lua, a terra, as árvores, os animais, o reino animal, o reino botânico e o reino humano, tudo é pregação para você. Você precisa meditar mais nas coisas de Deus. Um abraço caloroso a todos vocês. Até a próxima programação. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.